A vinda de uma empresa de aviação comercial para Votuporanga voltou a ser discutida essa semana. O encontro, com a presença de autoridades de toda a região, além de empresários e representantes de diversos segmentos da sociedade, participaram de uma reunião para ouvir as propostas dos representantes da empresa interessada em prestar esse serviço. Vamos ver. Há anos que Votuporanga busca uma parceria com uma empresa aérea de voos comerciais. Em breve, isso deve se tornar uma realidade. Uma das empresas que já opera na região noroeste paulista, como em São José do Rio Preto, está interessada em colocar voos com saída do aeroporto estadual Domingos Pignatari. A possibilidade que está sendo estudada é de voos que partam diariamente para todo o Brasil. A ideia foi apresentada durante o encontro que reuniu prefeitos, donos de agências de turismo, empresários e autoridades de toda a região. Para Votuporanga é um grande presente. Todo tipo de incremento e o aumento de meios de transporte que possam estar trazendo turista, que possam divulgar toda a região de Votuporanga, uma iniciativa que vai privilegiar e acabar alcançando todo o estado de São Paulo, eu acho que é muito bem-vinda. Acho que traz negócios, por exemplo, uma grande empresa quando vem se instalar na cidade, se sabe que tem uma linha comercial que opera na cidade, isso facilita que a empresa se instale. E também a questão do turismo, então acho que só tem ganhos aí para a cidade. O cliente corporativo vai ter uma facilidade maior e para o cliente de lazer, que é o nosso maior público, né, nós temos aí toda uma vasta malha aérea que vai poder ser utilizada através da vinda da Passaredo para Votuporanga. Vai ajudar a desenvolver muito a nossa região, a nossa cidade aqui, né, que é o nosso polo regional é Votuporanga. Se nós conseguíssemos isso para Votuporanga, cresceria toda a nossa região. De acordo com dados apresentados hoje aqui durante o encontro, 1/3 dos passageiros que embarcam e desembarcam em São José do Rio Preto são da região de Votuporanga. Os voos que possivelmente vão operar em Votuporanga são de médio porte, com capacidade para 68 passageiros. Representantes da empresa fizeram uma explanação sobre a importância da região para o setor e explicaram sobre os possíveis roteiros. Além disso, serão feitas parcerias com outras empresas aéreas. Primeiramente, a gente ficou impressionado com a adesão municipal, com a forte presença aqui de prefeitos, autoridades de toda a região, não só daqui de Votuporanga. Então a gente acredita que é um projeto que pode se viabilizar. Vamos ter algumas conversas internas agora com a administração, com as associações de classe, para fazer isso virar uma realidade aqui para o local. Uma campanha da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar está alertando os consumidores sobre as armadilhas na hora de ir às compras. Vamos conferir na reportagem da Yasmin. O combate ao consumo excessivo é o foco da campanha de educação financeira chamada No Meu Dinheiro Mando Eu, da Abrap. A campanha chama a atenção para esse excesso na hora das compras, que tem se tornado cada vez mais comum entre muitas pessoas. Há algum tempo atrás a gente comprava as coisas muito mais por necessidade. A gente hoje compra-se muito por desejo, por impulso e inclusive por sentimentos, né? A gente acaba comprando aquilo que efetivamente não precisa. Dentre as, digamos, armadilhas mais comuns que seduzem os consumidores e os levam ao impulso de comprar estão as grandes promoções, como Pague 2, Leve 3, 50% off ou 50% de desconto, 12 vezes sem juros, planos anuais e até mesmo a famosa Black Friday. São tantas opções e facilidades que fica difícil resistir, não é mesmo? Todo um empenho, todo um aparato que é montado para que leve as pessoas ao consumismo, né? A publicidade também é algo que trabalha muito essa questão, né? E hoje se estuda muito essa questão do comportamento das pessoas, a gente entende esse comportamento e depois transforma isso numa equação que leva às compras, né? Então a coisa é muito bem pensada e acaba, grosso modo, a gente chamando de armadilhas, mas a bem da verdade são propostas, né, que levam ao consumo. A Sueli é um exemplo de quem não resiste às tentações do mercado. Se ela gosta, compra mesmo. E compra tanto que a casa dela está cheia de coisas novinhas, que ela nem usou ainda. Eu compro e eu me sinto satisfeita, nem que eu não uso, mas eu sei que eu tenho guardada, entendeu? E então, eu sei que eu me sinto bem. E se por um acaso ela gosta, mas não compra, não consegue ficar tranquila. Se eu não compro, eu venho para casa tão tristinha.
Aí eu fico pensando naquele, ai, por que eu não comprei? Ah, mas eu volto lá, eu dou um jeito e eu falo, guarda aí, se eu não tiver o dinheiro na hora, eu falo, guarda aí, dá pra guardar? Dá, amor, segura, né? Por causa desse sapato. Mandei guardar, segurar, ela segurou, fui lá, busquei, né? Mas assim, ai, não sei, o duro é que eu fico guardando, eu vou acumulando, né? E apesar de consumista assumida, ela se diz feliz e não pensa em mudar. Eu acho que eu tô feliz assim, porque vai que eu morro amanhã. Pelo menos eu fui lá e comprei. Mas é claro que existem casos e casos, por isso o economista orienta que é preciso refletir antes de comprar, se aquilo é realmente necessário. Eu preciso desse produto ou desse serviço. E até vai aqui um test drive rápido para a gente perceber se a gente pode também comprar um determinado produto. Porque a gente às vezes percebe que a gente compra uma coisa, por exemplo, um carro, depois além do carro você tem a manutenção, o seguro, o IPVA e outros itens que o acompanham. E você assume uma dívida de longo prazo e às vezes a gente acaba não conseguindo pagar tudo. Tente economizar esse dinheiro que você vai gastar todos os meses durante 6 meses. Se durante 6 meses isso não te fizer grande falta, é porque você tem condições de assumir essa dívida. Senão, vai virar uma grande armadilha. É preciso ficar muito atento na hora das compras. Yasmin, não é verdade? Oi Danilo, oi pessoal, tudo bem? Bom, essa semana a gente fez uma matéria que serviu de um alerta, como um alerta para o consumidor, porque a gente falou sobre pessoas consumistas, que são aquelas que compram sem parar, às vezes nem precisam e estão comprando e acumulam várias coisas em casa, né? A gente falou sobre vários aspectos desse consumismo, né? A gente falou das possíveis armadilhas que existem, que fazem as pessoas sentirem esse impulso de comprar, né, e acabarem comprando aí muitas coisas, que são essas promoções, essas mega promoções em 12 vezes sem juros, 50% de desconto, Black Friday, tudo isso são propagandas que levam as pessoas a comprarem até o que não precisam, né? A gente conversou com a Sueli, que adora fazer compras, ela diz que ela se considera feliz assim, ela não pretende mudar, mas lá na casa dela, que a gente foi conversar com ela lá, ela tem um monte de coisa nova que ela nunca usou e que ela nem sabe quando vai usar. Sapato, roupa, bolsa, muitas coisas que ela vê, gosta e compra para ela. Ela diz que se sente feliz e que isso causa uma sensação de preenchimento para ela. Ela se sente muito realizada com compras. A gente conversou também com o professor Oswaldo Gastaldon, que é economista, e ele explicou pra gente um pouco do que acontece, essa questão do sentimento, né? A pessoa, às vezes, para suprir uma tristeza, uma agonia, ela acaba comprando isso, acaba servindo como uma forma de terapia, né? Mas é importante estar atento, ele orienta também, a gente orienta na matéria, que é importante estar atento para não ficar comprando tão compulsivamente e gastar dinheiro no que não precisa, né? É legal você ter um planejamento, pensar se aquilo que você está comprando realmente é necessário, para você não gastar tanto com coisas que você não precisa, não acumular, né? E no fim, todos saem ganhando. Eu espero que vocês tenham gostado da matéria. Um beijo e até mais. Nesse friozinho, nada melhor que mudar o cardápio e fazer aqueles pratos típicos dessa época do ano que ajudam a esquentar. Eu estive em alguns estabelecimentos para conferir sugestões para você fazer aí na sua casa. Olha só, é de dar água na boca. Se por um lado o frio traz aquele incômodo de ter que levantar cedinho, encarar aquela água gelada, por outro, é uma época bastante propícia para saborear pratos que ajudam a esquentar. Entre eles estão os caldos, como esse de queijo e também o de abóbora. Nesta loja especializada em caldos e doces, são servidos em média 20 porções de caldos. Agora com o frio, a tendência é que esse número aumente ainda mais. E um detalhe, tudo é feito de forma artesanal, sem conservantes. E os caldos são de preparo fácil, né, pelo que a gente viu? Sim, o preparo dele é fácil. São pratos bem típicos do inverno que o pessoal quer já logo, né, se aquecer. Sim, são pratos que dá uma boa aquecida. E já trabalha na cozinha também? Já trabalho na cozinha.
Já para quem prefere doce, a opção nesse frio é o tradicional chocolate quente, com diferencial. Ele é feito com chocolate em barra e não em pó. É para ficar mais consistente, né? O chocolate em barra ele é mais consistente que o em pó, porque os que geralmente eu uso em casa, o pessoal acrescenta o amido, né? E nós não utilizamos o amido. Bem, eu já provei os caldos, que são deliciosos, agora eu vou provar aqui o chocolate quente para ver o resultado. Maravilhoso! E se você gosta de pratos à base de carne, uma boa sugestão é a vaca atolada e o feijão gordo. Alimentos que, além de ajudar a esquentar, são bem nutritivos. Ao invés das saladas, há uma opção maior por pratos quentes, entre eles o feijão gordo, apimentado, a feijoada, as carnes ensopadas, frango ao molho, carne de panela, costela. Então a pessoa escolhe aí pratos, né, mais suculentos e mais calóricos. Bom, e além dos pratos quentes, né, com a base de carne, qual que seria a outra sugestão? O que o pessoal consome nessa época do inverno? O arroz e feijão, que é um dos pratos típicos brasileiros, né, durante o inverno, não tem como fugir deles. Primeiro porque é quente, sustenta, outro que acompanha muito bem com carnes ensopadas e a transferência das saladas pelos legumes refogados, que o prato inteiro vai ser quentinho, né, vai ser agradável aí para esse clima frio. E agora tem as notícias do mundo do esporte. E aí, Léo, conta pra gente o que temos no esporte para esse final de semana. É isso aí, Danilo. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o TV Resenha. Muito esporte, muito futebol nesse final de semana. Começando pela rodada do Brasileirão, o Palmeiras joga no sábado, o único paulista a jogar no sábado, contra o Sport no Allianz Parque. E a equipe paulista vem embalada depois de garantir a primeira colocação geral na Libertadores e também garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, depois de empatar dentro do Allianz Parque contra o América Mineiro. E um jogo um pouco xoxo, mas pelo menos garantiu a classificação para as quartas de final da principal competição de mata-mata do Brasil. Indo para o domingo, o Corinthians joga contra a equipe do Internacional, pode terminar a rodada na primeira colocação se vencer e torcer aí por tropeços da equipe do Atlético Mineiro, né? Então a equipe precisa da vitória para garantir a primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Outra equipe que também joga no domingo e também joga nas 4 da tarde é o Santos, que enfrenta o Cruzeiro. E a equipe paulista, a equipe lá da Baixada Santista, garantiu a primeira colocação do seu grupo na Libertadores, mas teve um jogo um pouco menos movimentado do que os outros paulistas, conseguiu garantir o empate, terminou na primeira colocação, mas não vem de um bom momento. O técnico Jair Ventura está com muita pressão na Baixada Santista e a equipe precisa de uma vitória para se reabilitar no Campeonato Brasileiro. E para finalizar, o São Paulo enfrenta o América Mineiro, equipe que conseguiu tirar do Palmeiras em um empate precioso no Allianz Parque, não se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil, assim como o São Paulo, mas fez um bom jogo lá na Arena do Palmeiras. E o São Paulo continua aí sendo o único invicto do Campeonato Brasileiro e se ganhar, chega ali no G6 do Campeonato Brasileiro, fica entre as cabeças e pode disputar coisa maior no campeonato. E lembrando também que faltam 19 dias para a Copa do Mundo, competição essa aí que o Brasil vai disputar, e essa semana o Brasil começou a preparação para a competição. Os jogadores já estão todos em Teresópolis, lá na Granja Comari, e assim começa a preparação do Brasil para a Copa do Mundo, que começa dia 14, e o Brasil estreia dia 17 em Rostov contra a Suíça. Danilo, volto com você. Obrigado, Léo. E o TV Jornal Resenha de hoje fica por aqui. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia e até sábado que vem.